Agora são 8h36 e nós estamos aqui recebendo em nossos estúdios a Maria Cecília Pellegrini e também o Erneides do Nascimento, conhecido como Dinho Nascimento. Eles fazem parte da Associação Cultural do Morro do Querosene, aqui de São Paulo, na região ali do Butantã. Bom dia, Cecília. Bom dia, Dinho. Prazer recebê-los aqui. Bom dia, pessoal. Para nós que é um grande prazer e oportunidade da gente falar da nossa luta. Muito bem. Bom dia, Bom Dinho. dia, bom dia. Então, Cecília, você que tem toda a parte aí jurídica da coisa, né? O que está acontecendo lá no Morro do Querosene? Existe aí o Parque da Fonte, né? Localizado Isso. nesse morro, no Butantã, e que é muito importante para a nossa cultura, para a valorização do meio ambiente. Eu queria que você falasse sobre a importância do Parque da Fonte. Primeiro, Marilu, a importância ambiental que os parques representam hoje, né? Então, o meio ambiente não dá mais para ser deixado de lado. E essa área tem espécies de cerrado que estão se extinguindo aí, né? Os campos de Piratininga, que era o que existia aqui em São Paulo, quase não se encontra mais, né? E lá dentro tem vários vegetais, né? Várias espécies de cerrado, tem remanescentes da Mata Atlântica, tem 3 nascentes de água, sendo uma delas a fonte. Então, por tudo isso, né, pelo frescor da mata, pela temperatura, pela água que se infiltra na terra e evita as enchentes, esse é o lado ambiental. Mas tem também o lado cultural, que a gente, através dessa nossa luta, foi que a gente conheceu o Peabiru, que são caminhos que cortavam o nosso continente todinho, né? E o mais importante destes caminhos é o caminho do Sol, que passa por Machu Picchu, lá no alto dos Andes, e acompanha o traçado do Sol no céu e vai dar lá em São Vicente. Por isso que São Vicente é a primeira cidade brasileira. Então, a hora que a gente vai conhecendo o Peabiru, a gente vai conhecendo toda a nossa história. E lá nessa área, além de passar o caminho do Sol, também passam outras trilhas que se encontravam bem ali, várias trilhas. Então já era um ponto cultural, porque aonde as pessoas se encontram, que se saúdam, né, que celebram a natureza, por causa da água. Veja como a água, ela é importante para unir as pessoas, porque ali perto tem o Rio Pinheiros, né, que era um pantanal, assim, e não tinha outra água potável por ali, né? Então, a gente descobriu tudo isso e, principalmente, olha só que interessante, Sim. Esse lastro cultural, né, que era o encontro dos vários viajantes, o Peabiru tem 4.000 anos, assim, né? Então, porque você vê, né, até a nossa mitologia, quando a gente fala no Saci-Pererê, na Caipora, na Curupira, eles estão todos nos caminhos. Os caminhos, eles são muito importantes para os guaranis. Sim. Assim como esse Pico do Jaraguá, ele é referência, sempre foi referência do Peabiru. Então, o Pico do Jaraguá tem que ser Guarani, sabe? Vai ser Guarani, não pode deixar de ser Guarani. Então, essa nossa luta também tem essa importância. Mas o que eu queria, só para finalizar meu raciocínio, é que essa riqueza cultural é que permanece lá até hoje, né? Porque no Morro do Querosene tem Bumba Meu Boi, tem capoeira, tem samba de roda, tem maracatu, é muito rico de cultura. E a cultura é nosso patrimônio imaterial.
Nossa, Então, quanta com a riqueza. preservação desse parque, a gente também quer preservar nossa cultura. Muito bem. E antes da gente falar dessa luta, né, para essa preservação, vou passar aqui para o Dinho Nascimento, que é artista, cantor, compositor, e fala da importância, né, desse aspecto cultural que esse parque também oferece, né, Dinho? Sim, é como ela está falando. Quando a cultura está envolvida, a cultura ela é livre, né? A cultura é livre no sentido de expressão, né? Então, quando a gente está na cultura, a gente parte no princípio assim da criatividade, da humanidade, né? E a cultura tem as suas manifestações também, né? E a cultura é viva, né? Também, né? Então, assim, a gente daqui uns dias pode ir, né? Vai descansar, pode ter, a gente morre, mas a cultura não morre, né? Então, a gente ir para um local que você faz cultura. E cultura tem uma coisa também que eu acho interessante, é 24 horas, né? A gente às vezes fala assim, amanhã vamos fazer cultura. Não, cultura é o tempo todo, né? O artista, o músico, a pessoa que mexe com a cultura, que está envolvido com a cultura, ele está o tempo todo, a gente fala, na inspiração, né? Então o Morro do Querosene inspira para a gente cultura. E a cultura tem outra coisa interessante, que a cultura liga tudo, a educação, a formação e a saúde, né? Então, quando a gente viu aquela área ali, há muitos anos, né, assim, a gente falou, não, isso aqui tem a ver com a cultura é meio ambiente também, a gente quando vai fazer uma música ou vai cantar, aliás, se você perceber, toda a manifestação cultural, o jongo, a capoeira, o samba, né, o maracatu, o frevo, sempre tem a inspiração da cultura. Você fala da fauna, da flora, De de tudo. tudo. Já o carnaval, O aqui, a gente tá carnaval, falando de eu nem tudo, né? puxei ainda o carnaval, Ah, então porque se eu puxar aqui agora, vai ser. inclusive Nossa. a gente está saindo de um carnaval ainda aí, É que a gente mesmo? fez lá no morro também. Mas, Ficou até que horas? olha, Vieram é o direto. seguinte, já que você entrou agora no carnaval, Vamos lá. é o seguinte, lá no morro, né, tem as manifestações, Boa Meu Boi, né? Sim. Tem o samba, o samba de roda, ou então tem várias manifestações. Então, assim, no carnaval, a gente sai, tem um bloco, que a gente pode dar um nome assim, o cordão, como queira, um arrastão, que chama-se De Última Hora, o nome. De última hora. De última hora. Então, assim, Deu pra é a entender. única manifestação que tem, aí eu estou sentindo lá no morro, que a gente não avisa muito antes, porque não tem como organizar e se programar e divulgar, porque é de última hora. E nasceu assim, a gente estava, né, num encontro assim com eu, ela, família, sempre começa na rua, assim, conversando, né? E aí o pessoal falou, eu digo, poxa, vamos fazer a gente já saía tocando. Pô, mas... Aí eu falei, não, de última hora, vamos fazer de última hora isso, porque isso é de última hora. Então ficou de última hora, tanto que as pessoas ontem sai segunda-feira, a hora que o Carnaval de São Paulo já começou, e a gente fala que quem está de ressaca vem pro de última hora. Então assim, a gente começa 3 horas na concentração, que é essa coisa de aquecer os tamborins, os 3 da tambores, tarde? 3 da tarde, porque a gente quer envolver família. Que é outra coisa Criança, interessante todo dentro mundo, do tudo dentro, junto, né? Dentro do morro, é a diversidade. A gente mexe muito com a diversidade. Então, Não tem essa só de criança, Não, só adolescente, não, só não, adulto. não, É não. como se fosse uma cultura indígena também, eles são muito também, assim, né? de Os povos, indígenas, e tudo, da ancestralidade. Então a gente, claro, se for fazer isso 11 horas da noite, fica complicado, porque não vai Claro, criança, né? claro. Então a gente tem um horário de 15 horas e vai até 8 horas. E ontem a gente começou 15 horas na frente ali na rua, né? E aí as crianças vêm e outra coisa. Aí, mas como é a fantasia? As fantasias as pessoas fazem. Ontem foi interessante que as crianças, os pais fizeram e elas também ajudam a fazer a fantasia. Então são pessoas que estão ali na comunidade e esse bloco ou cordão, como queira entender, ele não sai fora do morro. É dentro do Morro do Querosene. A gente faz o percurso dentro do morro e aí chama-se de última hora. As pessoas, a gente avisa assim na véspera, né? Às vezes também pode ser. Ontem foi muito em cima, praticamente foi quase na véspera. Olha, vamos soltar, falar com o pessoal. A gente entra na rua que vai levar, às vezes, comprar um pão. E aí, vai sair? Não, vai sair de última hora. Então, assim, ontem foi bacana isso aí que saíram
algumas famílias ali. As pessoas que não saem vão saindo nas suas janelas, que é uma coisa muito interessante, né? Que você está saindo com um bloco, às vezes as pessoas não é de sair em bloco, ou de, né? Sim. Tá ali na dela. Aí quando a gente vai passando, tocando, as pessoas vão abrir nas janelas, vão... Quer dizer, isso interagindo. Interagindo. Né? Então, bacana. o de última hora é isso. E a gente depois tem os comes e bebe, a feijoada. Ai, que delícia. Que entendeu? pena que vocês não me convidaram. Então, assim, o que é de última hora, o ano que vem... No ano que vem eu já tô aí sabendo. Quando chegar mais perto, você me vai avisa, sair de última hora. Dinho? Olha, Cecília? isso é interessante, que ontem tinha uma pessoa que falou isso. E aí, como é? Eu fiquei sabendo assim, rapidinho, não me avisou, eu tive que, na hora que eu vi, o pessoal vai sair um bloco, eu digo, é porque é de última hora. É isso aí. E Cecília, fala agora da tensão, né, que o pessoal está vivendo em relação ao poder público. Quer dizer, tudo isso que vocês estão falando está ameaçado? Então, Marilu, primeiro, né, a gente é uma luta que começou em 2001. Então, nesse percurso, a gente já conseguiu o tombamento da área pelo Compresp, que foi difícil. Depois a gente já conseguiu o DUP, que é o Decreto de Utilidade Pública. Depois a Prefeitura já endossou esse DUP, já está na Justiça. Porque o valor, sabe como é, né? Um diz que é 5, outro diz que é 10, outro está lá para resolver isso. Só que esse processo que está na Justiça tem uma liminar, que é próprios procuradores da Prefeitura, uma liminar para imissão na posse. Imissão, a gente nem sabe o que significa. Traduz aí para o povo. É uma emissão, é numa posse precária, antes que esse processo, porque os processos na Justiça, às vezes levam 20 anos. É um documento que para a preservação, porque o que a gente vê é uma degradação enorme. Árvores que existiam já não existem mais, pedras são retiradas, bananeiras são plantadas, e, recentemente, uma enorme construção dentro da área. Aí, pronto, aí pegou mesmo de vez, sabe? A gente falou, o que está acontecendo? E a gente já foi no Ministério Público para saber por que a Prefeitura não faz a emissão na posse. A gente quer essa resposta. Porque, legalmente, ela já poderia ter feito isso em maio de 2018. Já passou 2019, já estamos em 2020. Então, a gente quer saber por quê, o que está travando, porque não é dinheiro, não... Fazer a emissão na posse não significa que ela precise implantar o parque agora, porque você veja, quando a gente viu essa situação, que essa construção enorme lá dentro, porque é uma ZEPAM. ZEPAM no plano diretor é uma zona especial de preservação ambiental. Aí a gente ligou para a Polícia Ambiental. Aí a Polícia Ambiental falou assim, mas é particular? Eu falei, é particular. Está murado? Eu falei, está murado. Ah, então a gente não pode entrar. Então, fica esse conflito. Por um lado, em princípio, o proprietário não poderia fazer, não poderia fazer nada porque é de utilidade pública. E, por outro, o governo local não assume e fica essa situação assim muito desconfortável. Outra vez a gente teve caso de dengue lá no morro. E lá dentro dessa área tem mato, tem água, tem tudo, às vezes tem muito mosquito, algumas vezes que a gente entrou. E a gente foi na vigilância sanitária e tivemos a mesma resposta. É particular? É. Ora, então a gente não pode entrar. Então, a gente não quer mais essa situação esse conflito. Sim. Não tem motivo.
a gente quer preservar. Aquilo é importante para nós. A gente não consegue imaginar que a gente vai ter um Parque da Fonte sem a fonte. Porque, de repente, do jeito que as coisas estão indo, a gente nem vai ter esse parque. Exato, quer dizer, foi aprovado esse empreendimento imobiliário por cima, então passou por cima de tudo, né? Na verdade, nem foi um empreendimento, foram os moradores, porque um morador vai se adiantando de um lado, outro morador vai se adiantando do outro, né? Então, é uma cultura brasileira também, que cada um vai tentando tirar um certo proveito, né? Mas o que a gente fala é o seguinte, esse parque é para todos. Não é nem para um, nem para o outro, é para todos nós, para toda a nossa história, para todos os nossos descendentes. Ele pena que está nesse conflito, né? Uma pena. E a gente está apelando agora para que todas... A gente já não sabe mais o que fazer. As autoridades competentes todos os níveis, né? Todos os níveis, todos os políticos, todos os jornalistas, todas as Estamos aqui, dando uma força. Pelo menos aqui na Rádio Brasil Atual TVT já está aqui junto na luta. É verdade. Foi a primeira aí que se manifestou. Mas a gente espera que outros também, porque é uma luta que... não tem Você tem até foto aí, né? A coisa mais linda aqui, né? Eu trouxe tentar mostrar para quem está acompanhando. Olha como é. É uma parede, parece que é de pedra, uma em cima da uma gruta, né? Pedra. Na pedra. A Isso. água. É porque, como é rádio, né? A gente precisa aqui mostrar. Dentro. Tá vendo? É uma gruta e tá vendo essas pedras aqui, ó. Tá vendo essas pedras? Elas são pedras sobrepostas, sem uso de argamassa. E nesse caminho, a gente encontrou algumas pedras que são andinas, porque dizem que no ano 1000, os incas reformataram esse caminho. Então, porque os incas... Depois que você se atenta para a história, você fica pensando mesmo que eles não iriam ficar paradinhos se eles eram um império inca, né? Então, eles realmente iam ver o sol nascer em São Vicente. Esse caminho do sol liga São Vicente, liga o Atlântico ao Pacífico. Nossa, de uma importância. E é muito interessante, ele se encontra em Machu Picchu com o caminho da terra, que é o caminho dos Andes. Então é tão bonita a nossa história, né? Do Morro do Querosene, quem imaginaria, né? A história do nosso continente, que né? Maravilha. Que une todos os povos. Exato. E agora a gente está encerrando, estamos acabando o jornal, né? E eu quero agradecer vocês. Diga lá. E dizer também que é o seguinte, que esse movimento já está quase 30 anos de movimento, né? Fizemos várias manifestações lá. A primeira foi a ocupação pela fonte com vários artistas. Isso é interessante, porque dentro de uma área, talvez nós somos o modelo de uma área de bairro que fez o movimento pelo meio ambiente. Depois Somos Um pela Fonte, manifestação pela fonte, tudo pela fonte. E agora vai ter, fizemos o carnaval, tudo que a gente vai, a gente chega na Rua da Fonte, né, fazendo as hortas e tudo com orgânicas, trabalhando com a água e dizendo que agora vai ter o pessoal mais jovem que vai fazer agora o carnaval, o bloco do rap. Né? Eles vão fazer dia 1º de março, né? A gente vai estar junto também. E também dando esse apoio pela fonte, porque eles nasceram também ali, né? Isso é interessante, não é só do Morro do Querosene, é de Butantã e de São Paulo esse movimento, né? E a gente quer isso, a gente não é um parque para a gente precisa no momento que a gente está. E eu sempre digo, água é essencial, parque é fundamental. A cidade precisa de verde, a cidade precisa respirar e a cidade precisa de caminhar. Parques da Fonte, já! Oh, uau! E com esse final aqui do Dinho, a gente encerra essa entrevista. E tá ali a Cecília com uma canequinha, né? A gente trouxe aqui para rádio, né? Para televisão. Ai, que legal! Muito obrigada. Olha, já tem onde tomar água aqui, porque gente. Porque hoje em dia também a gente tem que deixar os copinhos descartáveis, né? Ah, sim, eu uso. Olha, que acertei agora. Tá meio torto, mas tudo bem.
Eu sempre reutilizo sempre, é de plástico, mas a água que eu bebo é sempre do mesmo, eu lavo e uso. Mas agora eu já tenho a canequinha aqui do Parque da Fonte para Isso tomar, mesmo. gente, que maravilha. Ó, brigadão, muito obrigada mesmo. A presença aqui da Maria Cecília Pellegrini e do Dinho Nascimento, da Associação Cultural Morro do Querosene. Muito obrigada, Morro do Querosene. Obrigada, Obrigado. gente. Até Bom mais. dia aí, bom carnaval para todos Boa aí, viu? luta. Isso aí. Até mais. Parque Tchau, da tchau. Fonte já. É isso aí, bora.